Entrevista coletiva aqui na Vasco TV pelo Felipe Rocha, do Diário Lance. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Marcelo, claro que você gostaria da classificação, a torcida também. Eu queria que você, além de comentar o jogo em si, projetasse para frente. O que você pensa desse time e do calendário? São, se não me engano, 6 semanas até a estreia na Série B. Você pretende, no próximo jogo, utilizar o time titular? Você pretende descansar esses jogadores que hoje demonstraram, no final do jogo, um desgaste? O que você projeta para essas próximas semanas até o início da Série B, que é o foco da equipe no ano? Obrigado, boa noite. Boa noite. Primeiro, uma consternação muito grande, uma tristeza pela eliminação do Vasco. E além do mais, da forma que foi, né? Com uma interferência direta da arbitragem, né? Um pênalti claro ao nosso favor. Então, o árbitro interferiu direto no resultado. Infelizmente, o jogo dessa importância, o jogo de classificação, colocaram um árbitro que está apenas fazendo seu 4º jogo na primeira divisão. Apitou seletiva e 2ª divisão. E apitando Série D. Eu acho que o quadro de árbitro da Federação Carioca tem árbitros mais experientes para colocar num jogo aonde o árbitro interferiu direto no resultado e na eliminação do Vasco da Gama, que se ele desse o pênalti seria 3-2 o Vasco estaria na briga. Muita chateação, muita consternação, muita tristeza, porque o Vasco é um clube muito grande para ser eliminado aqui nesse momento do Carioca, mas é um planejamento que a gente sabia do risco que ia correr. Começamos 2 primeiros jogos com sub-20, com jogadores ainda de férias. Tivemos só 5 dias de preparação para entrar dentro da competição, e uma competição que você sabe que ela é muito disputada do Campeonato Carioca. Mas em formatação de elenco e evolução de elenco, eu fiquei muito satisfeito. Hoje a gente tem uma equipe base, uma equipe sólida, um plano de jogo definido, com as variações bem definidas. E agora é a gente replanejar a sequência. A gente vai agora, a partir da reapresentação, sentar, planejar o Vasco da Gama para essas 6 semanas que a gente vai ter de preparação para as 2 competições mais importantes do ano, que é a Copa do Brasil e com certeza a Série B. Então agora é ter tranquilidade, a gente sabia do risco quando fizemos o planejamento, a gente precisa assumir esse risco, eu e o departamento de futebol, mas eu acho que o Vasco está no caminho certo. Agora a Roberta Barroso, dos canais Disney. Boa noite, Roberta. Boa noite, André. Boa noite também, Marcelo Cabo. Bom, eu gostaria, Cabo, que você falasse dos pontos positivos, que você viu nessa partida, inclusive para as pretensões do Vasco nessa temporada, e também os pontos negativos. O Vasco vem de uma vitória contra o Flamengo, uma vitória que trouxe motivação, mas aí, nesse momento, acaba eliminado da competição. O que falar também para o torcedor nesse momento, de acordo com as pretensões do Vasco daqui para frente. Obrigada. Boa noite, Roberta. A gente entrou um pouco desatento, com o nível de concentração não muito alto. Tomamos 2 gols de bola parada, o pênalti e o escanteio. Uma coisa que a gente vem alertando, vem trabalhando bastante, uma coisa que a gente sabe que a gente precisa melhorar. Um dos pontos fortes do Vasco, nesse período que eu estou à frente do Vasco, foi os inícios de jogos, que sempre começa com um nível de atenção muito alto, um nível de concentração, uma intensidade boa, e hoje, nos primeiros 15, 20 minutos, a gente entrou um pouco desatento. E depois ali, com um erro coletivo defensivo ali, tomamos o pênalti, depois o escanteio. Mas a gente fez um bom jogo. Eu acho que se eu falasse para você o que a gente teria que melhorar, foi um pouquinho a tranquilidade na hora de finalizar. Eu não estou com os números aqui, mas com certeza o Vasco deve ter criado mais ou menos umas 10 oportunidades de gols claras no jogo. Então faltou um pouquinho mais de tranquilidade. Mais uma vez afirmo, teve um pênalti claro não marcado, o jogador do Boa Vista tirou a bola em cima da linha. Então o Vasco foi o Vasco propôs o jogo. O segundo tempo as alterações surtiram efeito, a gente jogou basicamente depois dos 30 do primeiro tempo até o final do jogo no campo do Boa Vista, uma marcação alta, pressão, propondo o jogo, criando alternâncias de jogo por dentro, jogo pelo lado do campo, mas infelizmente a gente acabou esbarrando numa ineficaz na hora de finalizar essa bola que a gente trabalhou muito, muito bem. Então, assim, são os pontos fortes e os pontos vulneráveis que eu enxergo nesse jogo, mas o Vasco, digo, ainda está em evolução. A gente usou o estadual
como uma preparação, porque não poderia ser diferente pela circunstância típica do momento que a gente está vivendo do futebol, pelo fato de não ter tido férias, ter que fazer a pré-temporada dentro do estadual. Mas nesse final aqui eu saio muito chateado, muito triste com a eliminação do Vasco da Gama, mas tendo um retorno dos atletas que se entregaram até o final, buscaram o gol até o final, e essa vai ser a tônica do Vasco para a temporada. Agora Rodrigo Campos, da TV Brasil. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, André. Boa noite, Cabo. Você disse agora há pouco, e aliás, você nunca escondeu isso, que o grande objetivo do Vasco é a Série B, é voltar para o seu verdadeiro lugar. E, paralelo a isso, tem também a Copa do Brasil. Como administrar essas duas competições? É possível o Vasco fazer um grande trabalho nessas duas competições, ou você acha que em algum momento vai ter que priorizar uma ou outra? Boa noite. Boa noite, querido. O Vasco vem se preparando bem para essas duas competições, né? Eu acho que a gente, apesar de toda a dificuldade de ter entrado na Copa do Brasil com 10 dias de trabalho, pegar dois adversários muito fortes fora de casa, o Vasco foi muito bem. O Vasco passou da primeira fase, passou da segunda fase, está na terceira fase e se preparando também para essas duas competições, que no nosso planejamento são as duas competições mais importantes do ano para o Vasco. A Copa do Brasil, pelo que ela se tornou, e a Série B, que com certeza é a competição que a gente está se planejando, está trabalhando para que a gente possa entrar muito forte. E com certeza o Vasco vai entrar muito forte nessas duas competições. Esse início de trabalho, o Vasco demonstrou, né, que está trabalhando, está evoluindo, está se planejando para ser forte nas duas competições que tem pela frente. Agora Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos. Boa noite, Emerson. Boa noite, André. Boa noite, professor Marcelo Cabo. Marcelo, você já falou do seu sentimento em relação à eliminação. Claro que nunca é bom uma eliminação de Campeonato Carioca. Mas visando essa partida contra o Boa Vista, que o time que marcou um pouco mais lá atrás, depois de ter saído na frente, é um bom exemplo para o que o Vasco vai encontrar na Série B. E queria que você falasse também sobre o Rômulo, jogador que o Vasco contratou agora, um volante que você não tinha muito parecido no elenco. Queria que você falasse sobre essas duas situações. Boa noite. Boa noite, Emerson. Exatamente, é o que a gente vai encontrar muito na Série B, foi um retrato hoje que foi o jogo, né? O Boa Vista fez os 2 gols logo no início, depois propôs um jogo reativo, jogou muito, com as linhas muito baixas, e a gente se ouve muito bem, né? A entrada do Léo foi muito importante. Eu acabo de ganhar mais um jogador que a gente estava trabalhando uma progressão, ele já me entregou muito nesses 45 minutos, e o Vasco vai criando as suas alternativas, né? Então, assim, eu fiquei chateado, claro, com a eliminação, mas a performance da equipe, principalmente no segundo tempo, me trouxe uma expectativa muito boa para a sequência do que a gente vai encontrar pela frente. A sua pergunta, ela foi muito apropriada e a gente fica chateado, fica triste, mas a gente leva muita coisa positiva desse período que nós jogamos o Campeonato Carioca, né? E agora a gente tem que tirar aquilo de bom que a gente já construiu aqui, potencializar e corrigir aquilo que a gente precisa corrigir para a sequência da competição. O Rômulo é um jogador que chegou, que vai nos ajudar, como o Morato está ajudando, como o Léo Jabá entrou hoje, entrou muito bem. Nós estamos ainda construindo o Vasco. O Vanderlei estreou hoje, estreou muito bem. O Rômulo vai estrear na sequência. É um jogador muito experiente, um jogador que controla o meio-campo, né? Eu tenho essa característica hoje, só o Andrei, e ele é um jogador que vem dar esse toque de experiência nessa meninada aí do meio-campo, principalmente os volantes. E ele também vai fazer um trabalho progressivo, como o Léo fez, e a gente vai lançá-lo no momento certo, numa ordem de progressão, para que ele possa nos ajudar e está pronto na Copa do Brasil e está pronto na Série B. Agora Marcelo Baltar, do Globoesporte.com. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Cabo. Cabo, você já falou que ainda vão conversar aí sobre o planejamento aí, próximo mês, né? Um pouco mais de um mês que o Vasco tem até o início da Série B. Mas vocês já têm ideia se o Vasco vai usar o time principal na Taça Rio? E é esse Vasco, assim, ainda tem a chegada do Rômulo, hoje o Vanderlei estreou. É esse Vasco que começa a Série B ou pode pintar aí mais alguma cara nova até o início da Série B? Fala, Baltar, boa noite. Nós vamos sentar na reapresentação, né? A gente tinha um planejamento de sequência da competição, né?
O Vasco sempre se preparou para a sequência da competição, mesmo sabendo das dificuldades, né, que eu já pontuei aqui no início da minha entrevista, de montar uma equipe dentro de uma competição, fazer uma pré-temporada dentro de uma competição. Mas com certeza a gente vai sentar na representação, eu passo no departamento de futebol, a comissão técnica, para que a gente possa fazer esse planejamento. Seria prematuro eu falar para você que a gente vai usar a Taça Rio, o time principal, o time B, mas a gente vai usar a Taça Rio como preparação para a sequência da série, para o início da Série B e a sequência da Copa do Brasil. Mas na reapresentação a gente vai traçar o planejamento e vamos elaborar. Agora Gabriel Rodrigues do Esporte News Mundo. Boa noite, Gabriel. Opa, boa noite, André. Boa noite, Marcelo Cabo. A gente viu ali no momento na parada técnica você falando com o Carlinhos para ele ficar ali nas entrelinhas, que ele estava voltando muito atrás. E ali no primeiro tempo, principalmente a percepção que eu tive é que o Vasco perdeu um pouco o meio de campo, estava usando muitas laterais e perdendo muita bola no meio de campo. O Carlinhos, desculpa me estender aqui, mas o Carlinhos é um jogador muito criticado, mas ele acabou participando dos gols, né? Ele abriu a bola para o Léo Matos no primeiro gol e abriu a bola para o Jabá no segundo. Como você avalia a atuação do Carlinhos e esse momento ali do meio de campo ali, que você até acabou tirando o Galarza também no intervalo, como é que foi essa estrutura do meio de campo ali do Vasco hoje? Não, reputo que o Carlinhos fez uma boa partida, principalmente no segundo tempo. Ele deu 2 assistências para a construção do gol. E essa é a característica do Carlinhos, um time que faz, o atleta que faz o time andar com passe, com troca de corredor, que se aproxima muito da área e finaliza. Um pouco diferente do Marquinhos Gabriel, que é um cara que encosta mais no cano, né? Então, assim, eu reputo que o Carlinhos fez um segundo tempo muito bom. Quando eu fiz a mexida no intervalo, realmente o Matias não estava muito bem na partida, principalmente na construção, né? Eu alternei um pouquinho o 4-2-3-1 por um 4-3-3. Eu trouxe o Andrei mais centralizado na proteção da zaga, fiz o Carlinho de meia direita e o Peck de meia esquerda e abri o Jabá pela esquerda e o Morato pela direita, né, para que a gente pudesse ter esse 4-3-3 ou 4-1-4-1, como você queira, né, que o Peck e o Carlinho pudesse flutuar entre as linhas e o Andrei fizesse o primeiro passe, né, fazendo o time andar, circulando essa bola. E acabou que no segundo tempo o time se ouve muito bem, o Carlinho fez um bom segundo tempo, mas ali a gente precisou colocar o time um pouquinho mais para frente. Cada vez que o tempo passava, a gente precisava buscar a vitória. Então a gente começou a colocar o time um pouquinho mais para frente, empurrar o time um pouquinho mais para frente, com mais peso de área. Foi o que aconteceu no final, que a gente teve bastante volume, bastante peso de área, mas infelizmente não foi o suficiente para a gente sair com a vitória. Professor Marcelo Cabo, bom descanso e até o próximo final de semana aí na última rodada do Carioca. Um abraço. Uma boa noite a todos.